secretário de Defesa dos Estados Unidos se manifestou sobre o vazamento da troca de mensagens em um grupo em que um jornalista foi incluído por engano. Pete Hegseth disse que não foram discutidos planos de guerra e que nenhum dado secreto foi compartilhado no grupo. Segundo o que foi relatado pelo jornalista, no chat havia informações sobre os ataques contra os rebeldes Houthis do Iêmen. Elas foram compartilhadas 2 horas antes dos bombardeios. A Casa Branca classificou a situação como uma campanha coordenada da oposição democrata para semear o caos. E o presidente Donald Trump responsabilizou o conselheiro de Segurança Nacional pelo grupo envolvido nesse caso. Segundo o republicano, Mike Waltz assumiu a responsabilidade pela criação do chat, que incluiu um jornalista por engano, junto com funcionários do alto escalão do governo. O caso ainda é investigado e Waltz tem sido pressionado a deixar o cargo por parte de políticos opositores. Donald Trump também evitou culpar o secretário de Defesa por enviar detalhes do plano de ataque contra os rebeldes Houthis. Segundo o presidente, Pete Hegseth não tem nada a ver com isso. E quem chega para fazer uma análise é o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Oi, boa tarde. Antes de a gente analisar se houve culpados ou não culpados, esse é o meio oficial de comunicação de assuntos estratégicos dos Estados Unidos? Eu tenho a impressão que não, né? Não, não é. E os Estados Unidos têm um histórico de protocolos para comunicação entre agentes públicos que é muito restrito, inclusive meios próprios. Aqui lembrando, só para a gente dar um exemplo histórico de como esse tipo de questão era tratada, que a internet ela surgiu como um meio militar de comunicação, que era uma intranet, uma internet entre canais oficiais e só eles tinham acesso. Quando ela foi aberta para as universidades e depois aberta ao público em geral, foram criados outros meios que não propriamente a internet. Então, veja só, eles já tinham meios somente de comunicação entre canais oficiais para tratar de questões sensíveis, questões delicadas, questões de Estado. E hoje em dia, com tantos meios de comunicação que nós temos, estes usuais, estes comuns, estes coloquiais, WhatsApp, tantos outros que nós utilizamos, redes sociais, Telegram, eles não servem, obviamente, para esse tipo de tratativa. Então, nós temos 2 alertas aí. O primeiro, que realmente os protocolos oficiais eles não têm sido utilizados, coloca em risco a segurança dos Estados Unidos. E o outro, que pelo que tudo indica, pessoas integrantes do governo tinham seu próprio grupo para conversas paralelas, o que também não segue os padrões oficiais. Realmente é uma tratativa, é uma forma de alinhamento, de discussão que coloca em risco a segurança dos Estados Unidos, mas principalmente demonstra a falta de seguimento dos protocolos de segurança e dos meios oficiais de comunicação. E nesse caso, a segurança, inclusive, dos soldados que estavam diretamente envolvidos, estavam envolvidos ali na operação contra o grupo Houthis do Iêmen, não é? Agora, assim, questões de vazamento de informações, mesmo quando os canais oficiais são utilizados, isso acaba acontecendo, A gente sabe que as comunicações elas se intensificaram, nós sabemos também que os jornalistas são muito competentes em buscar informações, é o papel dos jornalistas, dos repórteres, e em diversas situações foram descobertas informações, mesmo quando se utilizam canais oficiais. De qualquer forma, essa questão coloca em risco não somente as informações sensíveis, esse tipo de atitude não protocolar, como também, como se tratava de um comando de ordem militar, de ordens militares, coloca em risco também partes envolvidas, civis, militares que seriam alocados e todos aqueles que poderiam ser envolvidos. Então, realmente, é grave também no aspecto que você mencionou, de não seguir
as tratativas da forma oficial e também colocando em risco terceiros, que aliás foi o que acabou acontecendo. Você acha que pode ter alguma repercussão na esfera criminal? Vamos dizer assim, se existe um protocolo de segurança e mesmo sendo pessoas do alto escalão, né, pode vir a responder por alguma coisa na justiça? Eu pergunto porque essa tem sido uma semana bem quente no Congresso norte-americano, né? Já havia sido agendada uma sabatina com alguns membros do governo e existem discussões acaloradas justamente sobre esse tema. Sim, os envolvidos eles podem incorrer em crime de responsabilidade. E também por qualquer tipo de conduta que não siga os ditames daqueles que prestam serviço público, né, que atuam em favor do serviço público. Então, a gente sempre tem que alertar, né, quando a gente observa atitudes e condutas de pessoas que ocupam funções públicas, tem que ficar muito claro que é completamente diverso de uma ação privada, uma atuação particular. Quando você tem uma atuação particular, atuação privada, além dos envolvidos terem liberdade de agir e, obviamente, serem responsabilizados por condutos ilícitos, o que a gente tem em serviço público é diferente, né? Os interesses que estão sendo tratados, eles não são de ordem particular. Veja só que aí tratavam-se de ataques estratégicos a grupos terroristas que têm atacado embarcações de Israel, dos Estados Unidos e tantos outros países que transitam ali principalmente pelo Mar Vermelho em direção ao Canal de Suez ou o contrário, né? Naquele sentido vai e volta que ali se tem no Canal de Suez como um atalho. Então, é uma questão extremamente estratégica e justamente por conta disso, as condutas daqueles que exercem funções públicas, elas têm que ser respeitadas. Então, você não tem como, propriamente, né, você seguir aí atitudes achando que são de interesse particular e cria-se um grupo. Não. Aquele que exerce uma função pública, um cargo de representação, seja ele eleito, seja ele nomeado, você tinha pessoas do alto escalão do governo, o próprio presidente da República, eles têm toda uma série de condutas a ser respeitadas, porque eles estão lidando com interesses nacionais e não com seus próprios interesses que dariam a eles, obviamente, muito mais liberdade. Então, sim, podem incorrer os responsáveis, os envolvidos, em crime de responsabilidade. Aqui no Brasil, inclusive, há uma série de tipificações de condutas indevidas, quando existem condutas indevidas por parte de agentes públicos. Nos Estados Unidos, da mesma forma. Agora, Furriela, vai depender muito, né, da pressão do Congresso norte-americano, da repercussão também ali interna, para ver se realmente essas pessoas vão continuar nos cargos ou se eventualmente vão se retirar, né? O certo mesmo, né, seria que esses agentes eles não continuassem no exercício da função. Há um claro desvio de conduta, mas eu não acredito que vai ser o que vai acontecer, né? Provavelmente vão entender que houve algo pontual e por conta de ter sido algo pontual, né, que não deve se tomar como exemplo ou como uma situação a não ser repetida e vai ficar meio que por aí. Mas se fosse ou se tomasse decisão mais estrita, mais restrita pela gravidade da situação, a decisão teria que ser de afastamento dos envolvidos. Mas, obviamente, não é o que vai acontecer nesse caso, mas, pelo menos, ou no mínimo, provavelmente, esse tipo de conduta não vai se repetir pelos riscos mencionados. Pois é, vamos ver se vão usar realmente. Aliás, a gente não vai ficar sabendo, né, quais meios estarão usando, mas espero que os oficiais para serem mais seguros, né? Tem mais assuntos chegando, Furriela, para a gente analisar aqui. Olha, o presidente Donald Trump anunciou novas tarifas comerciais sobre carros importados de qualquer país. As taxas de 25% vão começar a valer a partir de 2 de abril, tá aí. Mas Trump destacou que as peças fabricadas nos Estados Unidos não serão tarifadas. Segundo ele, muitas empresas de automóveis estrangeiras já construíram fábricas nos Estados Unidos, mas estão subutilizadas. O anúncio das tarifas provocou uma queda imediata nas ações de grandes fabricantes, como a Tesla, Furriela.
Você tem já empresas que trabalham, né, que têm plantas nos Estados Unidos, apesar, né, do esvaziamento industrial. E aqui não é negativo eu falar em esvaziamento industrial, porque os Estados Unidos, eles continuaram sendo a economia líder do mundo inteiro, ela só mudou, né, nessas décadas de um país que era de operários até ali início dos anos 70, meio dos anos 70, para um país onde você tem empregos de outro tipo, principalmente prestação de serviço. São empregos, inclusive, que têm remuneração considerada mais interessante, atuação mais interessante, né? Mas mesmo assim, ainda a indústria automobilística ela ainda se faz presente, inclusive com fábricas, e não somente com as sedes administrativas dessas empresas nos Estados Unidos, e a Tesla também tem ali uma participação muito relevante. Agora, o que a gente tem aí é uma nova política, dentre aquelas que têm sido anunciadas por Donald Trump desde a sua posse, né, uma avalanche de decisões, decretos e etc., que nesta etapa em específico trata da reindustrialização e novamente indo contra a globalização, onde você tinha espalhado aí pelo mundo todo as plantas industriais, principalmente em países onde você tem a mão de obra mais barata, por isso essas fábricas foram majoritariamente, se deslocaram para a China e agora têm ido para o Vietnã e outros países onde a mão de obra é muito mais barata, né, deixando os parques industriais nesses países, né, obviamente por questão de redução de custos, e tentando o governo americano fazer aí o inverso do que estimulou nos últimos anos. Então, o retorno dessas fábricas. Agora, o que fica aí interessante é que como é que vai se planejar, né, uma reindustrialização com parques, o Fabris, num contexto onde você tem uma mão de obra norte-americana que é muito mais cara e também uma dificuldade até em conseguir operários, num país que está acostumado já com outros tipos de atividades econômicas, né? Então, realmente, é de se ver, de se acompanhar para onde que vai esse tipo de encaminhamento, essa desglobalização nessa etapa com uma tentativa de reindustrialização com indústrias ainda de gerações anteriores dentro dos Estados Unidos. Primeiro veio o protecionismo, como a gente acompanhou, né, a proteção às importações, Donald Trump aumentando tarifas com esse objetivo. Depois veio uma outra negociando o não aumento de tarifas em troca de abertura de mais mercado à indústria americana. Até aí nos dois aspectos a gente pode até fazer alguma crítica, mas faz sentido. Mas em trazer parques industriais em larga escala de volta para os Estados Unidos é o desafio que eu mencionei, inclusive pelo perfil já da mão de obra americana e o valor, né, dos salários da mão de obra, o que pode não viabilizar a continuidade de indústrias dentro dos Estados Unidos, mesmo que beneficiadas por esse aumento de tarifa em relação aos importados. Olha, no meio disso tudo, Furriello, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos precisam da Groenlândia. Trump afirmou que é necessário anexar o território por questões de segurança internacional. Segundo o presidente americano, com uma infraestrutura militar na ilha, os Estados Unidos poderiam impedir ataques da Europa. Amanhã, o vice-presidente J.D. Vance vai visitar uma base militar americana na Groenlândia. Na sua avaliação, Trump vai seguir nessa linha em relação à Groenlândia ou faz parte dessa estratégia de pressão e depois ele negocia e chega ao meio termo? Bom, aqui falando um pouco, né, do que acontece com relação à Groenlândia. Primeiro, a alegação de que seria para se proteger da Europa não faz sentido. Não existe um ataque, a não ser que a gente imagine a Rússia, parte da Rússia está na Europa, aí imaginando aqui o restante da Europa, a Europa Ocidental, a Europa que faz parte da União Europeia, né, principalmente essa. É improvável que ataques originários da Europa tenham como alvo os Estados Unidos. São países aliados, aliás, todos eles membros da OTAN. Um ponto ou outro interessante também aqui para a gente ilustrar a explicação é de que não é de hoje essa reivindicação americana. E ela ganhou muita força, principalmente
durante a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos alocaram forças naquele grande território para proteger a Groenlândia de ataques que pudessem vir da Alemanha nazista. Então, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia. E, naquela época, chegaram a fazer proposta de compra, de aquisição daquele território, como fizeram quando compraram o Alasca e alguns territórios ao sul dos Estados Unidos que foram comprados do México, uns foram conquistados, outros foram comprados. Então, não é de hoje, né, que vem esse tipo de alegação, mas sempre rechaçado pela Dinamarca, que é o estado protetor da Groenlândia, né? A Groenlândia não é um país, é um estado, é um protetorado dinamarquês, tem bastante autonomia, mas não é uma nação soberana, né? E por conta até da própria vontade, né, da pequena, da diminuta população que vive na Groenlândia. Então, essa história não é de hoje e ela já foi rechaçada, rejeitada em outras oportunidades. Em relação à proteção em ataques de outras regiões, em relação à questão da localização geográfica também, essas até fazem sentido. Mas a Groenlândia, como ela é da Dinamarca e a Dinamarca faz parte da mesma aliança militar que a OTAN, também não faz sentido para os Estados Unidos deterem um território que já é utilizado para sua proteção e para a Europa. Inclusive, como até foi mencionado na reportagem, os Estados Unidos já têm uma base militar dentro do território da Groenlândia por força de um acordo. Então não faz sentido esse tipo de argumentação. Agora, que é um território de interesse estratégico dos Estados Unidos, com muitos recursos naturais, e que controlá-lo por completo seria mais interessante em fins de defesa nacional, com certeza sim. Agora, uma negociação, uma tratativa não se vislumbra, ela é rejeitada pela população local e também pela Dinamarca, conforme eu mencionei. Então, não há um encaminhamento. E, por fim, a gente tem que observar que os argumentos, a forma como o Donald Trump faz, não necessariamente significa como ele vai fazer. Então, nos dá a impressão aí de uma conquista militar da Groenlândia. Mas o ponto que a gente não pode rejeitar ou deixar de ter atenção é que ele está de olho naquele território e vai buscar algum tipo de acordo. Pois é, inclusive líderes europeus aliados da Ucrânia estão também reunidos hoje em Paris para discutir o reforço da defesa do país em um possível cessar-fogo na guerra, viu? O encontro quer estabelecer garantias de segurança que a Europa pode oferecer a Kiev, incluindo forças militares para a manutenção da paz. Na reunião, a França prometeu 2 bilhões de euros em ajuda militar. Já o presidente ucraniano fez um apelo para que a Europa prove que pode se defender. Aqui a gente volta a dizer, né, sobre essa questão da ameaça russa, né? Os países europeus têm medo de um avanço russo para além da Ucrânia. Neste momento, muitas vezes, muitos países europeus dizem, olha, o Trump está tirando o pé aqui, a OTAN, a gente pode ficar assim, à deriva, vamos dizer assim, então a gente tem que se unir. Então a gente vê esse momento realmente muito tenso ali com os países europeus em relação a esse conflito no leste europeu. A Rússia, ela é a maior ameaça para a Europa no momento. Ainda há também algumas observações em relação à China, mas a China ela não tem pretensões de embates militares diretos com países europeus, nem mesmo com os Estados Unidos, apesar, né, de desafios aí de comércio internacional. Então, assim, num horizonte muito distante, a China tem que ser observada. Agora, num horizonte próximo, a Rússia ainda é um desafio. Também lembrando que a Ucrânia é um país europeu, ele não é da União Europeia, ele não faz parte do bloco, assim como também não faz da OTAN, que foi um dos grandes motivos da sua reivindicação de fazer parte, causador do conflito. Mas é uma guerra, é um conflito dentro da Europa. País vizinho, Ucrânia, da Polônia, por exemplo, que é um integrante da União Europeia. Né? Como se a gente tivesse um conflito pensando em Brasil, na Argentina, uma guerra ocorrendo no Paraguai, na Bolívia, aqui vizinhos nossos. É o mesmo que está acontecendo na Europa. Então a Rússia é a maior ameaça. E ela tende a buscar aumentar a sua influência em áreas que pertenciam ou eram influenciadas pela União Soviética. Então, o receio da Europa é que as pretensões expansionistas de influência da Rússia não se restringam à Ucrânia, que também tem ali como objetivo a Geórgia e outros países da região. Então, isso faz com que a questão
russa, a Rússia seja um desafio à soberania e à integridade da União Europeia, da Europa, a sua independência, o seu acesso a recursos naturais e muitas outras questões. Então, é uma questão de primeira ordem para a Europa e por isso que ela se sente pressionada a continuar apoiando o Zelensky, a continuar apoiando a Ucrânia no conflito com a Rússia, mesmo tendo sido a Ucrânia colocada em segundo plano nessa questão pelos Estados Unidos. A gente vai seguir de olho, acompanhando tudo sempre e, claro, também contando com a sua análise. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde e um ótimo final de semana que já se encaminha. Exatamente, amanhã sextou, né? Para você também. Muito obrigada, viu?